Quero te fazer um apelo. Tenha paciência, assista, ou melhor, ouça atentamente todo esse estudo, que eu creio que você vai receber uma bênção, vai ser edificado, porque esse é o propósito. Não é trazer nenhuma novidade aqui, mas trazer uma mensagem de edificação para a sua vida. O vídeo pode ser um pouco longo, mas eu te peço, eu insisto, tenha paciência, assista, creio que você vai receber uma bênção e não vai se arrepender. Precisamos conhecer o pano de fundo da história dessa igreja. Éfeso possuía ali uma estátua do imperador Domiciano, que era um imperador que governava no período do livro do Apocalipse. A estátua do imperador tinha 8 metros de altura. O pastor fundador dessa igreja foi o apóstolo Paulo. Éfeso era uma cidade com a população de 2.500 habitantes. Na verdade, era a terceira maior de Roma. Era famosa porque nela possuía um templo de Ártemis. E era esse templo considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ártemis, ou a Diana dos Efésios, era a deusa da natureza. Hoje, o que se tem da cidade é uma cidade fantasma na Turquia. Agora, precisamos entender que, naquele período, o templo tinha uma beleza grandiosa que era dedicada a essa deusa Diana. Nele era adorado a deusa Roma e também o imperador romano, que era adorado também como um deus. É exatamente nesse ambiente dominado por uma cultura pagã que os cristãos deveriam testemunhar de sua fé em Cristo. Eles sofreram todo tipo de pressão, desde a pressão psicológica promovida pelo medo, até a pressão física devido aos riscos de morte por meio de tortura e fome resultante da pobreza decorrente dos confiscos, como veremos em algumas cartas. O povo daquela época eram homens, havia ali homens importantes na cidade que cada ano se reunia para escolher um sacerdote principal do culto de Roma ao imperador. Éfeso, segundo Lade, também era o centro de todos os tipos de práticas supersticiosas e era conhecido no mundo todo por suas artes mágicas, como pode ser visto em Atos 19:19. Assim cita Lade no seu livro, na página 1986, no seu livro Apocalipse, Interpretação e Introdução, de 1986, na página 30. As coisas que estavam acontecendo, que nós vimos no primeiro capítulo, João recebe ordem para escrever as coisas que estavam acontecendo, as que iriam acontecer. Então, as coisas que estavam acontecendo diziam respeito àquilo que estava naquele período acontecendo com a igreja local. E as coisas que acontecerão depois dizem respeito àquilo que alcançaria a igreja de Jesus nos anos posteriores. Toda carta tem um remetente, isso é importante a gente observar. E tem também um destinatário. Tem um conteúdo com início, meio e fim. Não podemos desconsiderar isso. Algo interessante é que geralmente as cartas começam com um elogio, seguindo de uma exortação e uma advertência. Portanto, nós vamos encontrar consolo,
exortação e edificação. Na verdade, esse é o propósito do livro. Essa é a estrutura das cartas. A forma como Cristo vai se revelar no início das cartas tem uma relação com o contexto espiritual daquela igreja. O destinatário da carta se identifica como aquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os pastores das igrejas, e eles estão nas mãos do Senhor, e isso demonstra que Cristo não somente os protege, mas também pode repreendê-los e puni-los pelos seus erros. Ele anda no meio dos 7 candelabros, ou seja, ele anda no meio do seu povo. Ele se faz presente no meio de todas as igrejas. E é interessante que a promessa do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, 20 é o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ao afirmar que ele está no meio das 7 igrejas, vamos perceber que até entre aquelas que aos olhos humanos ele não estaria, ele se encontrava. E isso, meus irmãos, nos ensina a sermos prudentes quanto aos julgamentos que fazemos sobre algumas comunidades existentes. Nós temos visto muitas comunidades com muitos problemas graves, mas temos que ter cuidado quando nos referimos a essas comunidades, até no sentido, no intuito de ajudá-las. Precisamos saber como vamos nos referir a essas comunidades. Apocalipse 2:8 diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Essa comunidade vivia um momento muito bom do ponto de vista espiritual. Tinha uma boa teologia, podemos assim dizer. Trabalhava pelo reino, era paciente em meio às tribulações que enfrentava. E tem uma coisa, ela não aceitava qualquer pessoa como líder. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Como precisamos aprender com esses irmãos nesse ponto, não é verdade? Quantas comunidades hoje aceitam qualquer pessoa que se diz ter sido enviada por Deus, sem experimentá-los antes? O resultado são os estragos deixados no meio da comunidade. O Didaquê, um dos documentos mais antigos que nós temos da igreja, aconselhava os cristãos quanto ao cuidado com os mestres que chegavam nas igrejas. E assim assim se encontra no Didaquê: aquele que vier e vos ensinar todas essas coisas ditas antes, o recebais. Porém, se o próprio mestre for pervertido e ensinar uma doutrina diferente para a vossa destruição, não lhes deis atenção. Não deve permanecer mais do que um dia, ou se houver necessidade, mais do que 2 dias. Mas se permanecer 3 dias, ele é um falso profeta. Se pedir dinheiro, ele é um falso profeta. Assim encontramos no Didaquê 11, falando a respeito dos profetas que andavam itinerantes. Como a igreja de nossos dias se relaxou tanto no cuidado com a questão da avareza. Judas escreveu sobre a necessidade dos cristãos batalharem pela fé dada uma vez por todas ao povo santo. Assim encontramos na carta de Judas. Judas 1, 3 e 4. Amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada ao povo santo. Porque se introduziram alguns
que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. A batalhar pela fé era aqui um convite ou uma exortação para os cristãos fiéis. Batalhar pela fé e perseverar ou preservar os ensinos ensinados pelos apóstolos e rejeitar todos que procurarem ensinar algo diferente em nome da graça. Judas descreve pelo menos 18 características dos falsos mestres para que a igreja pudesse edificá-las facilmente. E aqui eu vou citá-las para os irmãos. Encontramos 18 características, pelo menos, na carta de Judas. Os falsos mestres são hipócritas, liberais ou imorais, fundamentam as suas autoridades em sonhos ou visões e não na Bíblia, não respeitam a autoridade, zombam do mundo espiritual, são impulsivos e não racionais, são invejosos e capazes de matar por causa da inveja, são avarentos, enganam as pessoas por dinheiro, rebeldes às autoridades eclesiásticas, não se envergonham de seus atos vergonhosos, apacentam a si mesmos, não têm o fruto do Espírito, provocam escândalos, são murmuradores, gostam de contar vantagem, são bajuladores para conseguir o que querem, provocam divisões na igreja, são egoístas. O amor de Jesus faz com que ele elogie os acertos dessa igreja em Éfeso, quando ele diz: eu sei de tudo que você faz e vi seu trabalho árduo e a sua perseverança e sei que não tolera os maus. Uma igreja que trabalha com vigor e perseverança, que apesar das tribulações e das perseguições ainda insiste em permanecer com Cristo. Não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que são mentirosos. Sempre existiram na história da igreja aqueles que tomaram para si um título, um lugar de liderança, sem que o dono da igreja os tenha colocado em tal posição. Esses falsos líderes são facilmente identificados quando a igreja tem o cuidado necessário de examiná-los, usando para tal a ferramenta adequada, isso é, a palavra de Deus. O falso líder não é identificado por um erro teológico apenas, mas pelas heresias que ele ensina no meio da igreja. É importante que se faça uma distinção entre alguns erros daquilo que nós podemos considerar uma heresia de perdição. É verdade que toda heresia é um erro teológico, mas nem todo erro teológico deve ser considerado uma heresia de perdição. Um erro teológico não afeta profundamente a vida cristã. São erros de assuntos secundários na vida da igreja. Já as heresias afetam os assuntos primordiais da fé cristã. O amor do Senhor Jesus para com a sua igreja não é um amor cego, que o impeça de ver e enxergar os erros cometidos pela igreja. Há pessoas que estão sempre procurando falhas nas igrejas e sempre vão encontrar, pois na igreja erros acontecem, falhas acontecem, mas o amor de Jesus pela sua igreja não deixa passar despercebido tais erros sem que a corrijam. Voltando à carta à igreja de Éfeso, ela recebe um elogio por parte de Cristo, mas não fica sem ser repreendida pela falta de amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Existem dois extremos em relação ao elogio e à correção. Alguns, por considerar o elogio perigoso, nunca o faz a quem mereça. Sem dúvidas, o elogio pode tornar a pessoa orgulhosa de si mesma,
e levá-la à soberba. E sabemos que, à luz da Bíblia, a soberba é um pecado terrível, pois foi o primeiro pecado cometido. Sabendo desse perigo, muitos preferem não elogiar. Mas será que devemos sempre agir assim? Em Provérbios 31:30 encontramos assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Nesse texto, a Bíblia afirma que a mulher que teme ao Senhor deve ser louvada. Sendo assim, a Bíblia não proíbe o elogio, mas alerta quanto ao perigo. Os religiosos do tempo de Cristo valorizavam mais o elogio humano do que o que vem de Deus. E assim nós encontramos em João 12:43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Paulo ensinava que não devemos buscar pelo reconhecimento humano. Há pessoas tão carentes de elogios que são capazes de elogiar a si mesmas. Em Provérbios 27:2 encontramos: ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Aquele que vive à espera de elogios por parte dos homens pode se frustrar ao ponto de ficarem deprimidas. Essa ausência pode provocar, dentre outras coisas, desestímulos, baixa autoestima, dificuldade de tomar decisões por conta própria. Afinal, os erros são tão mais valorizados que os acertos, que as pessoas tendem a se sentir enfraquecida. Assim, observou Adriana no seu comentário sobre a força do elogio. Vivemos uma cultura dos likes. A busca por reconhecimento nas redes sociais pode provocar sérios problemas, desde uma falsa autoimagem, advinda de falsos elogios, quanto o perigo do orgulho, o egoísmo e a vaidade tão advertidas na Bíblia. À vista disso, devemos estar prontos para lidarmos com os elogios com sabedoria. Ao invés de anelar por reconhecimento humano, busquemos o reconhecimento de Deus. Devemos fazer tudo para a glória dele e para a satisfação dele. O outro extremo é a ausência da correção. A cultura do elogio pode deixar o homem mais amante de si mesmo que amante de Deus, tornando-o soberbo e vaidoso. Assim encontramos em Provérbios 13:24. Quem se nega a disciplinar e a repreender seu filho, não ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Provérbios 3:11-12 encontramos: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que um pai repreende o filho. Eclesiastes 7:5 encontramos: é melhor ouvir a repreensão do sábio que o elogio do tolo. Provérbios 27:5-6 encontramos: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Feitas essas observações a respeito do elogio e da correção, fica mais fácil entender quando é melhor ser elogiado e corrigido, o quanto é melhor ser elogiado e corrigido por Cristo do que pelos homens. Pois o que vem de Cristo é sincero e na medida certa. Voltando ao conteúdo da carta, embora fosse uma comunidade com boa ortodoxia, estava vivendo um esfriamento do amor, faltava o fervor espiritual. Toda comunidade deve ter esse cuidado. O foco no conhecimento é importante, mas não pode negligenciar o fervor que se alcança pela oração. Estudo bíblico mais oração é a chave para uma boa comunidade. O cristão que negligenciar qualquer dessas partes
em sua vida terá problemas no futuro. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre a importância do preparo do cristão, disse em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13 ao 18: Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são tão difíceis de entender que os ignorantes e instáveis distorcem as suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Um ponto importante a ser destacado nessa fala de Pedro é como as pessoas, por ignorância ou instabilidade espiritual, distorcem as Escrituras. Por isso, crescer na graça e no conhecimento é importante. A oração e estudo bíblico. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, encontramos: Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. O convite é para uma reflexão que todo cristão tem que fazer sobre a sua fé. Como está a sua fé? Como está seu primeiro amor? A queda espiritual ela é gradativa, ninguém cai de um dia para o outro. Pedro, antes de negar a Jesus, passou por alguns degraus na sua fé. Meirelles, escrevendo em sua obra Os 7 Degraus da Queda de Pedro, descreve a rejeição da cruz em Mateus 16, 21, 22, a arrogância espiritual em Marcos 14, 29, relaxamento na devoção, Marcos 14, 37, zelo sem entendimento, Marcos 14, 47, fidelidade parcial, Marcos 14, 54, comunhão com o mundo, Marcos 14, 54, e negação pública, Marcos 14, 66 ao 72. Um conselho amoroso da parte de Deus é: arrependa-se. Quando se toma consciência de que não é mais aquele cristão fervoroso, que alguma coisa está errada, o conselho é: arrependa-se e volte a praticar as boas obras que no início praticava, impulsionada pelo fogo do Espírito, pelo amor ao Evangelho. Volte a praticar o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo, pois esse é o mandamento do Senhor Jesus. Do contrário, se não fizer isso, a palavra do Senhor é: virei até você e tirarei o seu castiçal. Era isso que Cristo estava dizendo para aquele líder. O líder confrontado com essa verdade, pois é responsável pela situação da igreja. Liderando uma igreja que está esfriando, que está afastando do amor de Deus. Se não se arrepender, se não for para os pés do Senhor, o peso do juízo virá e cobrará, e a cobrança virá. Essa é a responsabilidade dos líderes, o de conduzir o rebanho segundo a vontade de Deus. É interessante que Cristo continua dizendo: mas tenho algo a seu favor. Que maravilha! Com amor ele elogia e ao mesmo tempo corrige. As pessoas hoje em dia têm dificuldade de elogiar uma a outra. Lideranças têm medo de elogiar porque acham que elogio vai destruir a pessoa. É certo que elogio às vezes pode até ser perigoso, como já foi dito,
pois nem todos têm a humildade para recebê-lo e permanecer humilde. Todavia, Jesus elogia o que é certo e corrige o errado. E assim os líderes devem reconhecer os acertos dos membros da igreja e corrigi-los quando falham. Retrocedendo um pouco, Cristo é visto andando no meio dos 7 castiçais de ouro e segurando em suas mãos as 7 estrelas. Isso mostra que ele, como sacerdote, está fazendo seu trabalho sacerdotal na igreja e ao mesmo tempo demonstra que tem nas suas mãos os líderes, pois ele é soberano sobre a sua igreja. Nenhum líder deve esquecer-se disso. A igreja é de Cristo. O rebanho é dele e o cuidado é extremamente necessário, como quem terá que dar conta do rebanho. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 4 diz assim: Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhe confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória no fim. Que maravilha! Todo líder deve perguntar a si mesmo: qual é a motivação do meu ministério? Se a resposta for diferente de o desejo de servir a Deus, é melhor parar e refletir como fazer para mudar tal situação e só depois prosseguir. Os líderes estão onde estão porque Deus permitiu que isso acontecesse. E o Senhor que os colocou nessa posição é o mesmo Senhor que pode removê-los se necessário. Assim como toda a congregação. Devemos descansar diante da soberania de Cristo como Senhor da igreja, mas devemos temer diante da sua justiça. Lembremos que a misericórdia e o juízo se revelam na relação do Deus com o homem. No primeiro capítulo, Cristo é visto com os olhos como chama de fogo. Isso significa que nada lhe escapa aos seus olhos. Ele pode ver as boas obras de seu povo e recompensá-lo, mas também os punir pelos seus erros. Elogio de advertência segue as mensagens às igrejas. Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Quantos hoje já não se dedicam ao trabalho no reino de Deus? Quantos desanimados e alguns até mesmo desviados porque não perseveraram? Os maus é uma referência aos falsos apóstolos e profetas. Eles estavam presentes naqueles dias e nos demais que vieram a seguir até a chegada dos nossos dias e continuarão até a vinda de Cristo. Para o apóstolo João, havia falsos mestres que se infiltraram na igreja sem nunca terem experimentado uma conversão de fato. Pedro, entretanto, em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, parece apontar para falsos mestres que experimentaram a salvação e se apostataram, estando por isso prestes a sofrer a punição severa por rejeitarem o Senhor que os resgatou. A punição para essa igreja, caso não se arrependesse, inclui o remover o candeeiro. Não há um consenso entre os intérpretes o que significa isso. Para alguns seria uma disciplina que não incluiria a perda da salvação. Para outros, remover seria tirar a igreja do seu lugar. A igreja deixaria de existir. Isso significa, provavelmente, uma advertência um pouco mais séria, que implica a perda da salvação. Seja como for, devemos levar em consideração que se trata de uma advertência séria e uma punição severa, e o temor a Deus deve ser o remédio. Os nicolaítas que aparecem nessa carta eram, de acordo com alguns,
estudiosos grupos ateístas que perturbavam as congregações de Éfeso e Pérgamo com seus ensinos e práticas imorais e idólatras. Entretanto, eu não vejo dessa forma, pois um ateu não acredita na existência de Deus. Portanto, ligá-los à idolatria não faz sentido. Hoje, a igreja tem que lidar com questões como essas, de fato. Questões que lançam dúvida nas mentes de muitos cristãos imaturos. Contudo, com o advento da internet, ensinos de todos os tipos têm chegado na vida de muitos, causando confusão, esfriamento, desvio da fé. No contexto atual, sim, a presença do ateísmo é forte nas redes sociais. A igreja não deve ser negligente quanto ao seu papel, a coluna e firmeza da verdade. Deve-se promover estudos discipuladores para fortalecer a fé de seus membros. Alguns pais da igreja associam esse grupo de nicolaítas a um certo Nicolau, um dos eleitos ao grupo diaconato ali na igreja de Jerusalém, que se encontra registrado em Atos capítulo 6, versículo 5. Alguns acreditam que os nicolaítas seriam uma referência a uma seita que procurava estabelecer certos compromissos entre a exigência de Cristo e as do mundo, principalmente dos ritos pagãos das corporações. Olhando o contexto histórico, parece fazer todo sentido essa interpretação, e é importante compreender que esse grupo seria um grupo que corrompeu o povo de Deus, envolvendo com reuniões cerimoniais associadas ao culto do imperador. O templo, em sua beleza, era dedicado a essa deusa. Nele era adorada a deusa Roma e o imperador romano. Deve-se ter o cuidado com a liberdade cristã. Diz a palavra do Senhor: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Essa foi a resposta de Paulo aos crentes de Corinto a respeito das participações em culto pagão. Hoje se fala muito na tolerância religiosa. Não podemos confundir a tolerância religiosa, que deve ser respeitada por todos, onde a liberdade do ser humano escolher como cultuar e a quem cultuar deve ser respeitada. Ou seja, não se deve impedi-lo de praticar sua fé. Isso é tolerância religiosa. Mas o cristão, para demonstrar sua tolerância, não deve abrir mão dos seus princípios de fé. Esse era o jogo que pressionava a muitos. Por detrás havia interesses políticos e econômicos envolvidos nas decisões que provavam a fé naqueles dias, e não é diferente nos dias atuais. Aliás, nunca foi. Outra característica possível deste grupo, segundo alguns estudiosos, é que para eles não havia um problema em participar das ceias oferecidas aos deuses ou aos ídolos, e então acabavam se envolvendo em prostituição. Raimundo vai citar na sua obra, falando sobre o Apocalipse, dizendo o seguinte: vai chamar atenção para um ponto importante, a de que Jesus garante que virá especificamente em juízo contra a igreja de Éfeso, caso não se arrependa. O futuro estaria mais relacionado com o futuro bem próximo daquela igreja, mesmo quando se refere às demais cartas, e não tão distante como pensam alguns futuristas. Estamos falando no futuro aqui das promessas do Senhor vindo para executar juízo contra aquelas comunidades daquele período ali. Na realidade, a palavra profética tem uma forte ênfase no presente, direcionada para o comportamento dos contemporâneos do profeta. A partir desse ponto, devemos analisar o que foi dito às igrejas e somente depois aplicá-lo à nossa realidade.
nós encontramos da seguinte forma a citação de Leonel, quando escreveu a aplicação e atualidade da revelação. E ele disse o seguinte, abre aspas: é nesse contexto que o profeta se dirigiu às igrejas nos capítulos 2 e 3, chamando-as ao arrependimento e advertindo-as quanto às consequências futuras. Apocalipse 2, 5, 16, 21, 23 e também Apocalipse 3, versículo 3. Fecha aspas. Algumas consequências só faz sentido para a igreja daquele tempo, como por exemplo, a igreja de Esmina, que passaria por uma perseguição de morte. Mas a mensagem tem princípios aplicáveis às igrejas de todas as épocas. A promessa aos vencedores inclui uma recompensa. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Alguns fazem uma distinção em tipos de crentes, como que vão estar no céu, salvos vencedores e salvos não vencedores. Não há nenhuma razão para crermos dessa maneira. Vencedores são todos os eleitos diante do trono no final da jornada cristã. Vencedores são todos os crentes fiéis. Quanto à expressão direito à árvore da vida, grande parte dos teólogos concordam que é uma linguagem bíblica para expressar a vida eterna no reino de Deus. A queda da humanidade em Adão privou o ser humano do direito à árvore da vida. Isso se deu devido à péssima escolha de nossos pais no jardim do Éden, ao desobedecerem a Deus, dando ouvido à antiga serpente, o diabo. Ao que parece, essa oferta aos vencedores demonstra o desafio dos fiéis diante das heresias espalhadas pelos falsos mestres. Assim encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de alguma forma. Como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês aceitam de boa vontade qualquer um que lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. É interessante nós pensarmos o quanto isso é uma realidade em todas as épocas. O espírito de engano não para de trabalhar de todas as formas e agora muito mais com as redes sociais, disseminando ensinos contrários à palavra de Deus, usando de todos os artifícios para enganar e corromper a mente dos fiéis. É interessante ainda fazer uma citação aqui que Raimundo também citou, argumentando que não é sobre derrota ou vitória, e sim sobre vitória. A sua argumentação está fundamentada no escrito de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode até ser, mas não podemos ignorar o fato de que o apelo ao vencedor só faz sentido se houver a possibilidade de existir o perdedor. E quem é esse perdedor? Não se deve crer que a apostasia tão referida e tanto por Cristo quanto por seus apóstolos não seja uma realidade possível na vida de um crente. Hebreus capítulo 6 deixa claro essa realidade. Talvez este seja o motivo da exortação que aparece no final de todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Hebreus encontramos assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do deserto. Devemos cuidar para que o nosso coração não endureça ao acostumarmos com a prática do pecado. Assim, encerramos esse estudo e espero que você continue a acompanhar os demais estudos que virão na sequência de todo o livro do Apocalipse
para a edificação das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.